Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 29 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui na parte inferior do vídeo, abaixo do vídeo, você vai ter o botão inscreva-se, é só clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado. E aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal. Tem mais de 80 vídeos aí de aprendizado. E aqui toda a parte de análise que você tem aqui no canal, é só ficar antenado em toda essa informação que vai chegar aí para você em termos de análise e também em termos de conteúdo de aprendizado. Você pode também se inscrever passando o cursor do seu mouse no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, se ela estiver aparecendo para você, que na sequência vai aparecer uma opção para você clicar e se inscrever. Dia de hoje eu vou falar não só do Ibovespa, que subiu aí 1,38%, está dentro do leilão, então pode alterar um pouco essa variação, mas eu vou falar também de mini índice, mini dólar. Na sequência, volto para as ações falando de PTR4, Vale 3, LWSA 3, TOTS 3, Light 3, MGLU 3, SUSB 3, ITSA 4, COGN 3, RAIL 3 e ECOR 3. Vamos começar então pelo Ibovespa. No dia de hoje nós tivemos aí essa recuperação do Ibov após furar o balão, vamos dizer assim, estourar o balão ali do suporte. Esse ponto eu costumo olhar da seguinte forma: estourou aqui esse suporte, vai ter que ter realmente algo muito significativo para cima para reduzir a expectativa de se ter, por exemplo, algo que venha mais para baixo aqui no curto prazo. O fato principal é que a gente já não está mais dentro de uma tendência de alta no curto prazo, e olhando para o semanal, essa perda de mínima desse fundo anterior que traz uma chance de se ter ainda alguma coisa para baixo no curto a médio prazo para o índice Bovespa, que fica um pouco de acordo com o que está acontecendo pelo gráfico mensal, um movimento de correção. Para começar a dar sinais de força novamente para o Ibovespa, além da recuperação desse dia, que vai ficando, olhando para um gráfico de 60 minutos, vai ficando mais por uma correção dessa pancada para baixo, que pode trazer um novo topo descendente e continuar a movimentação para baixo. Então, para que aconteça algo mais relevante, retorno para cima dos 98.500, média móvel exponencial de 13 períodos, isso para mim seria um indício maior, um rastro maior aqui no gráfico, de que os compradores voltaram a ter realmente vamos dizer assim, tomar o controle de novo da situação, trazendo um viés mais positivo, inclusive um cenário mais positivo para buscar as operações na ponta compradora, tentando ficar posicionado de 3 a 10 pregões, não necessariamente já para pegar de um pregão para o outro. Estou mencionando de operações que podem durar mais aí em termos de dias. Seguindo agora para os futuros, lembrando, se essa análise for útil para você de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço demais. Mini índice também foi lá bater na região de suporte, gerando ali uma recuperação, pregão de hoje. G60 dentro de um movimento de subida, abriu subindo, foco em buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, melhor ainda se for de fundo ascendente, ou seja, gerar fundo ascendente, porque pivô de alta não é dos melhores. Por quê? Porque a tendência de prazo acima, diário, e principalmente o G60 não é uma tendência de alta. Aqui no G10 é uma tendência de alta. Abriu também caindo aqui, gerou fundo ascendente, também possibilidade de se buscar a operação na ponta compradora, logicamente avaliando ali gráfico 60 minutos. Abriu caindo e veio para baixo aqui da mínima, gerando um sinal de topo descendente no G60, foco de novo em buscar a operação de venda de topo descendente, que seria cai e passa a gerar topo descendente para baixo ali da região de fundo anterior, ou da média móvel 13 períodos, foco maior em buscar a operação de venda. Mas enquanto estiver gerando fundo ascendente ou pivô de alta, e melhor ainda para fundo ascendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, foco em compra no mini índice. No dólar, o dia de hoje é um dia de alta de 0,24%, ainda dentro de um movimento de subida, que patinou ali para romper a região dos 5.793, máxima de hoje 5.792, mas o dólar está bem montado aqui. Para quê? Para um movimento de subida. Pode até não evoluir, mas abriu aqui para cima, foco maior em buscar a operação de compra de fundo ascendente acima desse nível aqui, ó, bem definido no dólar. Essa região inteira aqui, se o dólar passar a gerar sinalizações de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos para cima do patamar aqui de 5.767,5, foco muito maior em compra, ou seja, o objetivo muito maior de buscar a operação de compra acima dessa região.
Abriu caindo, veio aqui para baixo, passou a proporcionar topo descendente para baixo da média móvel 3 períodos, beleza, daria para focar um pouco mais em venda, ou seja, desmontou essa formação de fundo em cima de um nível de suporte aqui do G60, passou a gerar topo descendente principalmente para baixo dos 749, no gráfico de 10 e 5 minutos, melhoraria o cenário mais para se buscar essa operação de venda de day trade no dólar. Ações, a PTR4 no dia de hoje, apresentando aqui nesse momento uma alta de 3,59. O leilão está para perder um pouco essa força, mas é uma boa alta. Voltando a fechar acima pelo menos desse ponto, já um sinal pelo menos para enfraquecer um pouco a pancada que veio para baixo. O fato é que a tendência não é mais de alta de curto prazo. O que é que isso significa? Que a ação não vai mais subir? Não. É que para subir vai ter um risco maior para as operações de compra e geralmente a zona, o patamar de resistência tendem a funcionar melhor do que a questão do suporte. A resistência tende a ser respeitada, em outras palavras, a resistência tende a ser respeitada e os suportes tendem a ser rompidos nesse cenário gráfico. Para que isso mude, a ação deveria voltar principalmente para cima desse gap aqui, gap de baixa, zona de resistência principalmente na faixa de R$ 19,88. Tem o suporte aqui, uma resistência antes, na faixa de 19,33, que é onde ela está batendo aqui pelo leilão apontando para fechar um pouquinho abaixo. Dalton, você compraria esse candle aqui? Não compraria porque não está mais em tendência de alta. O ativo gerou ali um pivôzinho de baixo no semanal, recuperação em cima desse nível aqui de topos anteriores do semanal, que está proporcionando essa pressão na ponta compradora, mas não me leva a abrir uma compra de imediato. Isso não significa dizer que o ativo não vá subir, apenas que não me gera entrada dentro do meu perfil, dentro da minha metodologia. Linha de tendência de alta, que daria para traçar em cima desses fundos aqui, também tende a funcionar como patamar de resistência. Então, os desafios aí na linha de tendência de alta e também no gap de baixa em termos de resistência para a ação. Vale 3, belo fechamento, alta de 3,2%, o leilão também está puxando um pouquinho para baixo, pode fechar um pouco mais para baixo, mas o lado positivo, eu fiz até uma análise especial aqui da Vale 3. Aqui em cima você pode ver um card aqui aparecendo para você clicar e depois assistir essa análise especial da Vale 3, onde eu falo desde o longo prazo até o curtíssimo prazo, que é o gráfico aqui diário. O retorno do preço para cima desse nível, superando a máxima do candle de baixa, que veio lá embaixo, bater na região dos 60 aqui, é algo positivo. E sinalizações de alta, até no intraday, para cima dessa região aí dos 61,85 comentado na análise especial, foco maior em buscar a operação de compra. Nesse momento a tendência está indefinida no curto prazo no gráfico diário. Então se ela bate aqui, o que eu comentei lá na análise especial, e depois semana que vem já rompe aqui para cima, segue o viés aí totalmente positivo para esse papel. O curto prazo indefinido, mas o médio e longo prazo alinhado para cima na Vale 3. Desafios para essa ação. Na faixa dos 62,53, depois mais para a região ali dos 63 e acima disso 63,45 são as resistências mais próximas para Vale 3. Essa recuperação, logicamente, ela é boa, por quê? Porque a gente tem esse papel nas duas carteiras de ações, uma mensal e uma semanal, que hoje a carteira semanal teve um desempenho realmente muito forte. Uma parte dela por conta da Vale 3, essa recuperação da Vale 3, outra parte dela foi por essa alta aqui da LWSA3, alta de 7,54%, o ativo depois de lateralizar aqui, ficar de lado, abriu com gap de baixa, aqui ontem abriu com gap de baixa, fechou para baixo da média, hoje foi lá embaixo, batendo na região de topo anterior, se recuperou forte, fechamento aqui com engolfo de alta para cima do fechamento com engolfo de alta para cima do gap de baixo. Então, sinal positivo da alta, já entraria comprando aqui, apesar do cenário bem favorável para essa ação, o stop é muito longo para essa ação. Qual a alternativa que teria? Avaliar a possibilidade de compra, por exemplo, num gráfico de 60 minutos. Veio para cima desse nível aqui de preço, ó. Se ficar aqui de lado e depois gerar ali um pivô de alta, daria para buscar essa entrada com stop mais curto e aí sim tentando pegar a continuidade do movimento de subida do gráfico diário. Apenas uma forma para tentar estabelecer um stop mais curto e, consequentemente, uma relação risco-retorno mais interessante. Mas o fato é que
essa recuperação é algo realmente muito relevante. Não deveria mais, depois desse candle aqui, voltar a trabalhar abaixo da média móvel de 13 períodos, para manter aí um viés mais positivo para a ação, que está dentro de uma tendência de alta de médio a longo prazo. Depois, TOTS 3, que também está dentro da carteira, também está dentro da carteira exponencial, belo fechamento, alta de 3,64%. Essa ação aqui conseguiu voltar também para fechar acima da média móvel de 13 períodos, algo bem positivo, aqui batendo até na resistência já dos 28,50. Da mesma forma comentado na LWSA3, o stop fica gigantesco, a volatilidade abriu demais de um pregão aqui para o outro. E a alternativa que seria de olhar para um G60, chegou no nível de resistência, gerou alguma correção, ou passou a gerar fundo ascendente, ou pivô de alta, já acima de níveis de resistência que foram rompidos, funcionando ali como suporte, acima da média móvel exponencial de 3 períodos, aí sim o foco ficaria muito mais para buscar alguma operação de compra nessa ação. Light 3, ação que também está bem forte, porque se olharmos para o Ibovespa, que o Ibov pegou aqui, deu uma afundada, perdeu todo o movimento de subida de todo o mês de outubro, você pega a Light 3 nesse momento, ela está na máxima basicamente do mês de outubro. Então ela está mais forte do que o Ibovespa. O mensal da Light 3 está voltando para cima disso aqui, ó, que é um nível extremamente importante. Aqui era o suporte, aqui virou uma resistência, então um ponto de avaliação importante aqui para o papel. Gráfico semanal dentro de um movimento de subida, conseguindo se sustentar acima de um patamar ali na faixa do 19 a 18,95. Gráfico de 60 minutos, da mesma forma, depois desse movimento de subida, ficou aqui de lado, girou pivô de alta, dá para buscar uma compra que não fique um stop tão longo aqui para botar o stop aqui. Estou falando dentro da minha metodologia, dentro do meu perfil. Não significa dizer que você tem que seguir isso aqui, você pode fazer de outra forma, a entrada dentro da sua estratégia. Mas o fato é que essa ação está dentro da tendência de alta, se ela resolver dar uma patinada também aqui no gráfico diário para depois gerar um pivô de alta aqui, melhor seria para buscar essa compra aí de swing trade nessa ação. O próximo nível de resistência da Light 3 tem um aqui na casa dos 19,86 e o gap de baixa lá por volta dos 21,27. MGLU 3, Magazine Luiza, bom fechamento, acima também da média, assim como fez a TOTS 3, assim como fez a LWSA 3, que veio para baixo da média, volta para cima da média. Só que a ação não está mais dentro, tecnicamente, dentro de uma tendência de alta, porque ela fez esse pivôzinho aqui de baixo. Então fez esse fechamento, tem a possibilidade de se arriscar uma compra até usando o gráfico 60 minutos, tem um desafio aqui que é o gap que ela bateu e respeitou, resistência em 25,45 e também ali por volta dos 25,50. Dependendo da formação ali dentro do gráfico 60 minutos, avaliando no próximo pregão, dá para arriscar aí uma operação de compra, o stop ficaria aqui para baixo, ou se voltar a fechar abaixo da média e gerar nova mínima, também seria um sinal de saída numa posição comprada da Magazine Luiza. Quando fala aqui abaixo, seria para baixo dos R$ 24,40, lá em 24,39. Que é o candle que bateu aqui nesse ponto. Observe que ela bate duas vezes, oscila para baixo duas vezes desse nível de suporte, que é os 24,54, e se sustenta acima desse patamar, inclusive gerando agora um engolfo de alta no gráfico diário. Então o cenário ainda é um viés mais positivo para essa ação, bateu aqui nesse topo anterior, dois níveis de suporte e uma sinalização para cima na ação. O stop fica um pouco longo se deixar ele aqui, aqui fica um pouco mais curto, mas vamos avaliar aí o início do próximo pregão em termos de abertura e principalmente olhando um comportamento do gráfico de 60 minutos. Eu estou falando isso porque a ação pelo semanal já gerou um sinal de baixa que traz uma expectativa de se ter um movimento para baixo aqui, ou mesmo lateral. Por esse motivo, uma exigência um pouco maior aqui para se fazer essa compra de swing trade. SUSB3, também bom pregão, mais aqui um engolfo de alta, retornando para cima de um nível de suporte que ela tinha perdido, que era uma resistência, que poderia funcionar como suporte, ela veio para baixo, só que ela vai e volta agora, no candle seguinte já volta para cima inclusive da média. Então ponto também favorável, bom fechamento, fechamento ali para cima dos R$50. Qualquer alternativa de compra, basicamente superação da máxima desse candle, ou ali olhar para um gráfico aqui de 60 minutos, deu aqui uma lateralizada maior, superação da máxima e pivô de alta, foco em buscar uma compra para tentar pegar um movimento pelo menos para esse nível aqui de preço.
que é ali no topo anterior por volta dos R$ 51,60. Tem esse outro nível aqui um pouco mais acima na faixa ali dos R$ 52,25. São as resistências que eu vejo com a maior importância para suas B3. Mas bela recuperação por parte dos compradores nesse papel, trazendo um aspecto de papel vai mantendo-se ali em cima da média móvel 3 pesos do gráfico semanal e gradativamente desenhando algo ali para romper tudo aqui para cima. Gradativamente. Itaúsa, ITSA4, dia de hoje de alta de 0,54%, só que a ação perdeu ali a tendência de alta. Voltou para baixo de um fundo anterior, anulou o fundo anterior, se recuperou em cima do suporte, gerou um candle ali chamado de martelo, superação da máxima desse candle seria uma das alternativas de compra, mas sem uma tendência apoiando, para baixo da média, candle grande. Pode subir, Dalton? Pode vir aqui fechar esse gap, mas a relação risco-retorno e o cenário como um todo, ela ter feito esse candle forte de alta no gráfico semanal e ter vindo na semana seguinte, perder a mínima da semana anterior, não me agrada muito. Ficaria até mais atento na questão de buscar uma operação de venda de topo descendente no G60, testando a média móvel de 13 períodos. Ou seja, a expectativa seria, por exemplo, de tudo que aconteceu aqui de poder ter até um pregão negativo, o próximo pregão. Se ele não for negativo e voltar principalmente para cima dos 9,50, aí sim eu me interesso muito mais por compra, por ter um ponto de stop mais bem definido, por buscar algum stop um pouco mais curto, também em termos de swing trade na Itaúsa. E até mesmo por conta do cenário de prazo maior, semanal e mensal. COG-N3, belo candle no pregão de hoje, alta de 6,82%. Onde é que aconteceu essa alta aí da COG-N3? Se olharmos aqui para o gráfico semanal dela, eu coloquei até do lado de cá o gráfico semanal aqui, ó. Olha onde ela bateu em termos de nível de suporte, um fundo anterior. Que aí realmente são os pontos mais importantes. A região por volta dos 4,20, depois tem os R$4 número redondo, e abaixo disso a região dos 3,70. Bateu hoje lá, tem um movimento bem longo para baixo no gráfico semanal, que pode trazer algum repique de alta, mas até agora no semanal não teve esse sinal, apenas no diário. A tendência é de baixo no gráfico diário, no gráfico semanal e no gráfico mensal. Então, ativo muito alinhado para baixo não é um ativo que eu focaria em prazo maior. Qualquer alternativa de compra nesse papel, sendo mais ousado, se fosse buscar compra aqui, o stop ficaria muito grande. Não me animaria a fazer esse tipo de entrada. Animaria mais para compra de swing trade se gerar fundo ascendente acima da média móvel 3 períodos. Mas esse sinal aqui de alta dá para ficar de olho em quê? Por exemplo, em intraday, para buscar a operação de day trade. Ou seja, a tendência aqui no gráfico de 15 minutos já é uma tendência de alta. Esse aqui é o gráfico de 15 minutos. Girou algum fundo ascendente, aqui ficaria mais para se buscar a operação de compra de day trade na ação. Então, esse candle de alta do pregão reforça a chance de poder trabalhar ali pensando um pouco mais em day trade, sabendo que tem um desafio imediato de resistência 4,62 e o próximo desafio importante fica em torno da média ali que está na faixa dos R$ 4,82, R$ 4,81. Raio 3, bom candle também é outro papel que olhando para o semanal dá para ver que a tendência não é de alta, é uma tendência de baixa. Vem aqui tentando gerar um sinal de reversão dos candles no semanal chamado de martelo, falta um pregão ainda, onde o principal desafio seria ela voltar para cima dessa região de suporte que ela perdeu. Principalmente uma região lá para cima dos R$ 19,50. Antes disso ela vai ter resistência ali na faixa dos 19 a 18,95. No diário tem uma tendência ainda de baixa, gerou um candle de alta, para quem está comprado no papel, pelo menos trouxe, igual o COG-N3, aqui trouxe a oportunidade de trabalhar assim, ó, vou trabalhar com stop aqui, que eu já estava comprado, estou aguardando um repique de alta. Se aqui não conseguir evoluir muito, gerar topo, eu também poderia encerrar essa posição, assim como o COG-N3, estando comprado no papel já há mais tempo. E a alternativa de entrada, buscando a alternativa de entrada no gráfico diário, não encaixa ainda nada para mim, se encaixaria para algo assim, ó. Ela vai lá, supera essa máxima, anula a tendência de baixa e passa a gerar sinalizações de alta já para cima da média. Ou usar um gráfico intraday, gráfico ali de 15 minutos, para avaliar o quê? Retorno do preço, testando regiões ali de suporte, buscar olhar para níveis de suporte que possam proporcionar um sinal de alta e aí sim abrir uma compra com stop mais bem protegido, tentando pegar o próximo movimento de alta do gráfico de 15 minutos. Foco um pouco maior seria na questão do day trade, quando a gente usa um gráfico de 15 minutos. Ecor 3.
Eco Rodovias, gráfico semanal bem ruim também, tendência de baixa. Se eu olho para o gráfico mensal desse ativo, está aqui dentro de uma tendência indefinida. No semanal, está em cima do patamar de suporte relevante? Não, o relevante vai ficar aqui. Mas no pregão de hoje, para quem acompanha esse papel mais tempo, gerou aqui um candle chamado de martelo, uma variação deixando a sombra superior. Para quem gosta de trabalhar na contra-tendência, é uma das alternativas, não seria o meu caso de buscar essa entrada. Sabendo que vai ter resistência aqui nessa ação na casa dos 10,81 e depois na média móvel exponencial de 13 períodos. Acima disso, região de fundo anterior ali por volta dos R$ 11,40 seria outro nível também de resistência. Então são esses níveis aqui de resistência que eu identifico. Qualquer entrada que venha a ser feita ou quem está comprado está aguardando algum repique de alta para sair da posição, é importante superar os 10,40 para confirmar esse martelo e aumentar a chance de subida. O stop iria para R$ 9,96. E HGTX3 que no dia de hoje, terminou ali no 0 a 0, mais 0,12%. Essa ação, topos e fundos ascendentes, e aí vem essa pancada para baixo, perde esses topos e fundos ascendentes, anula a tendência de alta completamente, gera aqui no gráfico semanal algo semelhante, não só um topo descendente, mas um pivô de baixa, só que ela está em cima desse nível de suporte aqui, ó. 1, 2, 3, tem até esse ponto aqui também, de 4 pontos de antiga resistência que estão funcionando, podem funcionar como patamar de suporte. Mas, de maneira geral, também não seria um ativo que eu olharia para compra enquanto não voltar a trabalhar acima dessa região aqui assim, ó. Superar a máxima desse candle, acima da média móvel de 13 períodos. Aí eu olharia com mais carinho para HGTX3 para cima aí da região dos R$18 pelo menos. Nesse momento, olharia mais para o papel para ficar, já que o semanal está dando sinal de topo descendente e pivô de baixa. Se gerar pivô de baixa aqui no diário ou topo descendente, é o cenário que mais me chamaria a atenção, que me levaria a buscar uma operação de venda de swing trade na HGTX3. Caros amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.